Boa tarde, turminha. Vamos lá para a segunda parte da nossa aula do dia. Hoje é história, né? Vamos para o nosso capítulo 4. Pronto. Abriu. As fontes históricas e sua importância para o conhecimento do passado. No capítulo anterior, você conheceu as diferentes formas de registros individuais, ou seja, os documentos oficiais que cada um de nós tem ao longo de nossas vidas, né? Vocês viram a carteira de trabalho, certidão de nascimento, cartão de vacinação, carteira de motorista, tudo isso são documentos que ajudam a entender a nossa história, ajudam a entender quem somos nós, né? Você viu que esses documentos possuem diversas informações, como a data e o local do nosso nascimento. Descobrimos que esses documentos também são considerados fontes históricas, pois possuem informações pessoais e ajudam a entender como vivemos e os fatos que acontecem em nossas vidas. Porém, não só os documentos como a carteira de identidade são fontes históricas. Elas podem ser de diferentes tipos de forma, e todas elas, de alguma maneira, contribuem para entendermos como a humanidade se desenvolveu e como vivemos atualmente. Então, gente, não é só os nossos documentos que podem servir como fontes históricas. Um quadro, aquele quadro que nós fizemos, né? Trabalhamos ele lá da Mona Lisa na aula de arte, é uma fonte histórica, né? Uma carta, as fotos que vocês têm em casa, às vezes tem relatos pessoal de pessoas mais antigas que contam como surgiu determinado lugar. É muito legal a gente conversar com pessoas aqui em Paracambi que têm mais de 70 anos, porque eles contam como Paracambi cresceu, como que era Paracambi. E na conversa com eles, vocês conseguem perceber as diferenças, né? As mudanças, a evolução da cidade. Então, gente, a gente tem quadros, temos cartas, pessoas, né, que são fontes orais, que contam histórias, temos as fotografias, muitas coisas são fontes históricas, ok? A partir das fontes históricas, podemos conseguir várias informações do passado que ajudam a construir a história. O tipo de alimentação das pessoas, como se vestiam, o que elas costumavam fazer em seu tempo livre e o que estudavam, por exemplo. Essas informações nos ajudam a conhecer nossos antepassados e a compreender a nossa vida no presente, entender os motivos de alguns conflitos entre diferentes povos, porque deixamos de fazer alguma ação, como algumas práticas do passado fizeram a diferença em nossos costumes do presente. É muito legal, gente. Lá em Vassouras tem um museu chamado Museu Casa da Era. E esse museu é uma chácara onde morava uma família da elite de Vassouras, da época do café, que o café era o carro-chefe do Brasil, né? Que as famílias que plantavam café eram muito ricas. E lá dentro você pode entrar nessa chácara, tem uma casa, e dentro da casa tem os móveis daquela época, as roupas que a família vestia naquela época. É muito legal esse passeio. É uma pena a gente não poder fazer esse passeio, né? Por conta da pandemia, mas seria muito interessante a gente ir lá a turminha toda, porque lá também tem um espaço depois voltado para o desenvolvimento de atividades pedagógicas, né? Que é só marcar. Mas, infelizmente, não dá. Quem sabe, né? Até o final do ano tudo não volta ao normal e a gente consiga fazer um passeio lá, né? A gente fala com a tia Jaque, a gente vê como fica. Mas não vamos nos animar, né? Por enquanto a gente não pode sair. Então vamos ficar só na história. Depois eu vou ver se eu consigo umas fotos para botar lá para vocês verem, tá? Como é por dentro da chácara, da casa também. Durante o capítulo 4 e 5, vamos descobrir mais sobre as diferentes fontes históricas.
e a função delas na construção da história. Olha, gente, vou aumentar aqui para ler melhor, tá? O Filipinho disse assim: como posso saber de alguma coisa que aconteceu há muitos anos quando eu ainda não era nascido? Para conseguirmos entender os acontecimentos do passado, precisamos analisar as fontes históricas, Filipinho. O que ela está dizendo? Para a gente entender o passado, a gente tem que analisar as fontes históricas, né? Ver o que aconteceu, por que aconteceu. A partir da leitura do texto, podemos afirmar que existem apenas um tipo de fonte histórica? Não, né? Eu acabei de falar que a gente pode ter fotos, filmes, a oralidade, o conto, o relato de uma pessoa. A gente também pode ter esculturas, né? Enfim, muitas coisas podem ser fontes históricas, quadros. Os documentos pessoais, como a carteira de identidade, é uma fonte histórica? Sim, na verdade, porque ele vai relatando tudinho, né? Onde nós nascemos, o nome dos nossos pais, o nosso nome. Começa a contar a nossa história, tá ali, né? A partir dos estudos das fontes históricas, podemos conseguir várias informações do passado. Cite 2 exemplos de informações que podemos conseguir ao analisar dados de fontes históricas. A gente pode analisar, por exemplo, um livro de história e saber o que aconteceu, por exemplo, no Brasil, há muitos anos atrás, né? A gente também pode pegar um cartão de vacinação, como nós já fizemos essa atividade, e ver o histórico de vacina que uma criança tem, ou quando tiver adulto, uma pessoa tem. Não é verdade? Bom, gente, aqui tá falando um pouquinho sobre os documentos históricos também servem para conscientizar os homens de sua função de agentes transformadores do mundo. Ao estudar esses documentos históricos, o homem se vê diante de outros. Peraí, deixa eu tirar essa janelinha daqui. Deixa eu botar para cá. Ao estudar esses documentos históricos, o homem se vê diante do que outros foram e fizeram no passado. E isso nos ajuda a compreender o que somos e o que fazemos. Não temos o poder de voltar no tempo, por isso, por meio dos registros da história, podemos pesquisar e conhecer o passado. As informações recolhidas nos documentos e nas fontes históricas não servirão ao presente se não forem questionadas e interpretadas. Ou seja, as fontes históricas por si só não são capazes de dizer exatamente o que aconteceu no passado. Elas ajudam os pesquisadores no presente a construir uma narrativa histórica sobre o passado. Assim, quando um historiador usa um texto antigo para entender como os gregos viviam há centenas de anos atrás, ele precisa ler e interpretar o texto, assim como você faz com os textos na escola. Porém, o historiador também irá questionar, fazer perguntas como: será que tudo aconteceu assim, como está escrito nesse antigo texto? Existem outras fontes que podem comprovar essa informação? Quando o historiador acredita que uma fonte não traz informações verdadeiras ou não possui todas as informações necessárias para o estudo de determinado período do passado, ele buscará essas informações em outras fontes que podem ajudá-lo em sua pesquisa. As fontes históricas são importantes em nosso dia a dia, pois a partir delas podemos lembrar de fatos e acontecimentos que marcaram nossas vidas e as vidas dos nossos amigos e familiares. Então, gente, o análise. Leia a situação descrita abaixo e a seguir responda aos itens A e B. Quando era criança, a mãe de Felipinho fez um passeio com os colegas da escola. Durante esse passeio, todos fizeram um lanche e tiraram várias fotos com seus amigos. Ao retornar para a escola, a professora da mãe de Felipinho pediu para os alunos escreverem um texto contando como foi o passeio.
Muitos anos depois, a mãe de Filipinho quis mostrar à família a recordação, mas ao encontrar a única foto que guardara desse dia, ela percebeu que na foto era possível ver a placa do parque da cidade e que não era possível identificar quem estava na foto, pois a imagem danificada devido ao longo tempo que ficou guardada. Porém, a mãe de Filipinho havia guardado também o texto que escrevera sobre esse dia. O texto dizia o seguinte: Hoje fomos ao parque com a escola. Fizemos um lanche, brincamos e conhecemos diversas paisagens e história do parque e da cidade. Fiquei muito feliz com o passeio e com a foto que tirei com os meus 2 colegas de sala, a Maria e o Pedro. Letra A. Quais são as 2 fontes históricas que fornecem informações sobre o passeio da mãe de Filipinho? Primeiro ela olhou uma imagem, não é verdade? Que imagem foi essa? E depois ela leu alguma coisa. O que ela leu? Essas 2 coisas, essa imagem e essa leitura que ela fez, forneceu informação, foram as fontes históricas. Quais são essas fontes históricas? Letra B. Como a mãe de Filipinho conseguiu descobrir quem eram os amigos que estavam na foto danificada? Ela tinha uma foto, ela não conseguiu identificar quem era, mas depois, ao ler o textinho que ela fez lá, né? Ela lembrou. Por que que ela lembrou, gente? O que que ela escreveu lá que ela lembrou? Vamos dar uma parada por aqui, senão fica muito grande, tá? Eu vou fazer o outro. Já voltamos.